Imagine você e a sua escola a caminho da Bienal de São Paulo. É preciso ter olhos, ouvidos aguçados e se deixar levar pela emoção. O que você vê da sua janela? Que palavras você consegue ouvir? A 30ª Bienal de São Paulo acontece entre os dias 7 de setembro a 9 de dezembro, no pavilhão Titílio Matarazzo, no Parque Ibirapuera. A visita faz parte do programa Cultura e Currículo, projeto Lugares de Aprender. Primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, estudantes do Estado, aqui é a 30ª Bienal de São Paulo. Essa Bienal se chama Iminência das Poéticas e ela vai tratar de muitas questões de linguagem, questões do mundo e da vida contemporânea. Iminência é uma palavra que significa o que está a ponto de acontecer, o que vai acontecer e nós não sabemos. E poética é uma palavra que geralmente significa todo aquilo que faz possível a expressão humana cotidiana, mas também a expressão humana artística e literária. Para falar sobre essa relação entre as palavras e as imagens, Oramas nos apresentou o Filóstroto, que é um autor que conta a seguinte história. Um homem é hospedado numa casa onde existe uma galeria de quadros. E o filho do dono desta casa pergunta ao Filóstrato: "Me diga, do que tratam esses quadros?" E ele diz ao menino: "Vamos esperar todos os seus amigos chegarem, e então começamos a conversar." As crianças chegam e ele diz: "Vou falar com vocês sobre esses quadros a partir das perguntas que vocês me fizerem." E as crianças começam a perguntar e ele então começa a fazer narrativas sobre os quadros ali presentes. Dentre essas imagens se encontra a imagem de Narciso e Eco. A história de Narciso e Eco é a história de um homem que fica se olhando no lago e se olhando no lago pensa que é outro, espelhado ali naquelas águas. E de Eco, que é apaixonada por Narciso, tenta se comunicar com ele, mas como ela é Eco, sua voz sempre volta para ela. E o que acaba acontecendo é que Narciso vira flor e Eco vira pedra. E os dois nunca chegam a se comunicar. Oramas faz uma analogia a essa história com a própria arte. Ele diz que entre as palavras e as imagens existe uma distância, que nunca há uma correspondência absoluta entre elas. E que nessa distância é que a arte se dá, que nessa distância é que a arte acontece. Então, quando nós pensamos na arte, vamos falar sobre ela, as nossas palavras nunca são as obras. As nossas palavras tentam o tempo todo uma aproximação com as obras, a partir da nossa percepção, do nosso olhar, da nossa experiência de vida. Mas as obras podem ter muitas leituras e as nossas palavras também podem criar imagens, outras imagens. Para fazer uma visita bienal, você pode se preparar de várias maneiras. Você pode pesquisar sobre os artistas e as obras que estarão aqui, mas você também pode preparar seu espírito, você pode preparar o seu estado de espírito, para estar aberto, atento, de prontidão para perceber o que os artistas querem nos dizer sobre a vida contemporânea. Estar atento ao seu redor pode trazer grandes surpresas. Obras de artistas estão espalhadas pela cidade e até dentro da sua própria escola. E o que será que você vai encontrar na Bienal? A iminência das poéticas é o tema deste ano. Tem uma frase linda que fala que a arte é aquilo que faz que a vida seja mais interessante que a arte. Para que a vida seja mais interessante que a arte, temos que aprender a viver com a iminência. Nosso destino é esse. Coisas que estão a ponto de acontecer e não sabemos. Mas para nos defenderem esse destino, para nos preparar a esse destino, as armas são as poéticas. As possibilidades que nós temos de nos expressar, falar significativamente, de produzir arte, de produzir beleza, de questionar o mundo, de questionar a realidade através da arte, através das poéticas. E é por isso que nós falamos que as poéticas são nossas armas, armas não violentas, para aprender a viver na iminência da vida, na iminência da existência, na iminência do mundo, na iminência da história. Agora eu vou falar para vocês sobre os artistas que estarão presentes na 30ª Bienal. Eu vou começar falando sobre o Fernando Ortega. Ele é um jovem mexicano que nasceu em 1971 e ele trabalha com pequenas incisões na nossa realidade que causam alguma alteração. Esse trabalho se chama Atalho. Vocês veem que entre duas folhas ele colocou um alfinete de roupa e uma formiguinha está passando por esse alfinete. Então ele fez um atalho para a formiga passar. Bruno
Munari é um dos artistas que já viveu há muito tempo. Ele nasceu em 1907 em Milão, na Itália, e ele era artista plástico, designer e era um grande educador. Ele fez livros que lidam com as relações cromáticas numa sequência onde ele vai alterando as formas. Foi um artista que pensou sobre como dar aulas para crianças e para jovens, então foi um artista bastante completo. Morris é um artista mexicano que nasceu em 1978 e ele é um artista que lida com as questões da violência na cidade. Ele faz uma análise dos objetos que permeiam a violência, como a faca, por exemplo, que serve tanto para cortar nossa comida, né, para preparar os alimentos, como também para matar alguém. Então é um artista muito interessante porque ele analisa o cotidiano, ele analisa as coisas que acontecem no dia a dia de um determinado grupo. Xu Bing é um artista que nasceu na China em 1955. É um artista que tem uma ação poética e ao mesmo tempo bastante política. Ele trabalha junto com uma população que está numa região de florestas ameaçadas e ele faz um exercício com as crianças de uma determinada escola e produz com essas crianças desenhos. Depois esses desenhos são expostos e leiloados num site para que os desenhos vendidos gerem dinheiro para o reflorestamento dessas regiões. Que tal fazermos uma reflexão sobre o trabalho de dois artistas contemporâneos? O que eu vejo? E agora? O que emociona nesta imagem? O que te faz lembrar esta outra? O que você está sentindo? O que eu sinto? Como você se relaciona com a paisagem à sua volta? Como você enxerga possibilidades de transformação dessa paisagem? Como a sua ação pode gerar transformação na sua vida e na das pessoas que vivem ao seu lado? Como narrar o dia a dia? Quais os usos que você faz dos objetos no seu cotidiano? Você tem consciência de como usa os objetos no seu dia a dia? Vou convidá-los agora a fazer uma relação entre as obras de Arthur Bispo do Rosário e as obras de Hans Eichelborn. Arthur Bispo do Rosário nasceu em Sergipe, foi marinheiro, viajou por vários lugares do mundo, depois começou a ouvir vozes e viveu como interno no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro durante muitos anos. Essas vozes que ele ouvia lhe diziam que ele precisava se preparar para receber o Todo-Poderoso. Então ele começou a fazer um manto para esse dia da recepção, para esse dia do encontro, e foi fazendo um levantamento de tudo que há no mundo e foi agrupando. Então as possibilidades que ele tinha para falar com o Deus Todo-Poderoso eram as suas experiências de vida, os objetos que estavam ali à sua volta. Já Hans Eichelborn nasceu na Holanda em 1949 e é um homem que trabalha com as imagens do cotidiano. Ele vai fazendo coleções de imagens de grandes cidades. Ele escolhe um lugar da cidade para ficar, coloca uma câmera fotográfica pendurada no pescoço de uma maneira disfarçada e escolhe um tema. E vai coletando essas imagens e fazendo coleções dessas imagens com esses padrões que ele escolhe. E ele deixa claro em suas imagens que, apesar de querermos ser singulares, com a globalização nos vestimos de maneira muito parecida nos vários lugares do mundo. Se olharmos para as obras de Bispo do Rosário e Hans, vamos perceber uma relação com o cotidiano. A arte contemporânea fala do que está aqui agora, fala do que acontece com todos nós, do que todos nós vivemos neste mundo, da vida de todos nós. Arte contemporânea na 30ª Bienal de São Paulo. Fica aqui o convite para você. Essa conversa acaba por aqui, mas nós vamos continuar lá na 30ª Bienal. Eu gostaria de convidar vocês para vir à Bienal, porque eu acho que pode ser uma bela experiência e a bagagem que vocês vão trazer, a bagagem de vida e a pesquisa que vocês poderão fazer antes de chegar até a mostra. Será um prazer recebê-los.